Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, que o grande arquiteto do universo nos envolva com o seu amor, com a sua luz, com a sua paz. Nós queremos inicialmente agradecer àqueles amigos, irmãos, maçons que estão telefonando, que estão acompanhando os nossos trabalhos na Casa de Guará e por efeito especial de ser uma comunhão maçônica, estão também acompanhando os nossos trabalhos. Eu tenho aqui inclusive uma observação que foi a loja Irã, número 7, de Niterói. Eu soube através da irmã Iracema que um grupo muito grande está acompanhando as nossas palestras. Portanto, desde já, o nosso tríplice e fraternal abraço a todos os maçons da loja Irã, número 7 de Niterói. O meu muito obrigado, a minha gratidão pelo apoio, pelas vibrações que vocês estão dispensando ao trabalho realizado pela nossa instituição. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. A lição de hoje, ela está situada no capítulo de número 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e também do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda da irmã Joana de Ângeles. Na Casa de Guará, na instituição onde nós estamos trabalhando para Jesus, nós temos o cuidado de observar que a irmã Joana de Ângeles, nesse livro, Jesus, o Evangelho à luz da psicologia profunda, ela comenta em cada capítulo do livro dela um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Em algumas vezes, ela divide o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo em 2 estudos e uma oportunidade ela divide em 3, para mostrar, no nosso entendimento, a importância da necessidade de ampliar o conhecimento nesses capítulos, porque ela atualiza o pensamento de Jesus e interpreta toda essa mensagem com uma maestria inigualável. É uma bênção tê-la conosco através dos seus livros e dos seus conhecimentos. No capítulo de hoje, haverá falsos cristos e falsos profetas. Ela identifica no livro dela os itens 1 e 4 que ela aborda. No entanto, ela faz um trabalho abordando todo o capítulo, como nós falamos na segunda-feira passada, na segunda-feira última. Hoje o título, Conhece-se a árvore pelo fruto, é o título do item 1. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Portanto, cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não se colhem figos nos espinheiros, nem cachos de uvas nas sarças. O homem de bem tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o mal tira as más do mau tesouro do seu coração. Porquanto a boca fala de que está cheio o coração. Essa passagem está em Lucas, capítulo número 6, versículos 43 a 45. Então nós vamos observar que o título haverá falsos cristos e falsos profetas. Nós temos aqui uma ideia de perguntar, vocês puderam também, o que é um profeta? Aí é que nós vamos ver por que a veneranda Joana de Ângeles escolheu o item, também o número 4, 1 e o 4, como nós citamos. A missão dos profetas tem um título desse item 4. E aqui Allan Kardec registra: atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de sorte que as palavras profecia e predição se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, o vocábulo profeta tem mais extensa significação. Diz-se de todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual.
o que viria a ser, Jesus na época não usou a palavra médium, que a palavra médium foi de 1857 para cá, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e Allan Kardec, como codificador da nossa doutrina, que codificou, olha, os 5 livros básicos de todo espírita, sabe, todo espírita se estrutura ali para aprender o Evangelho. Então, neste capítulo, nós vamos observar que a preocupação de Allan Kardec foi muito extensa. E nós sentimos isso nos comentários que a veneranda benfeitora faz no livro dela, que daqui a pouquinho nós vamos para lá. Mas além dessa passagem, em que Jesus, de uma forma maravilhosa, faz o exemplo da árvore boa, que produz bons frutos, e a árvore má, que produz maus frutos, no item número 2, há uma outra recomendação também do Evangelho, quando Jesus diz aqui: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter cobertos convosco, cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos vorazes, famintos. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Olha, a mesma imagem, a base para a identificação da idoneidade do médium. Podem colher-se uvas nos espinheiros ou figos nas sarças, assim toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Essa passagem evangélica é de Mateus capítulo 7, que tem uma analogia com a anterior, mas Allan Kardec fez, olha, o esforço com a aprovação dos espíritos que o ajudaram na codificação para colocar as duas passagens, embora semelhantes, mas para chamar a atenção e a preocupação quanto ao exercício da mediunidade. No item 3, tende cuidado para que alguém não vos seduza, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e seduzirão a muitos. Outra passagem que está em Mateus e em Marcos, levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim se salvará. Ele fala no sentido de que muitos médios embusteiros aparecerão, e muitos, por que a caridade esfriará? Porque muitos tomarão como símbolo do espiritismo esses médios embusteiros, o que não é. É uma responsabilidade pessoal do médium. Quem criou a mediunidade não foi o espiritismo. Desde que o ser humano é ser humano, ele tem a mediunidade, que o professor Herculano Pires classificou em 2 tipos para efeito didático. A mediunidade estática, que todos nós temos, sentir a presença de alguém, sentir uma vibração de algum espírito, e a mediunidade, que é aquela que é autêntica, aquela que há o estudo, a educação da mediunidade, outros falam desenvolvimento, e que se caracteriza pelo seu trabalho normal no campo da reunião mediúnica, do atendimento aos espíritos, sejam sofredores ou espíritos elevados. Então a mediunidade estática, que todo mundo tem, e a mediunidade dinâmica, aqueles que são médios, e que todos nós somos. Desde que tenhamos a mediunidade estática, como disse o professor Herculano Pires, todos nós somos médiuns. E assim também o afirma Allan Kardec. Mas a mediunidade dinâmica é aquela em que se exige do médium a perseverança na educação da mediunidade, que alguns falam de desenvolvimento. Eu posso até adotar as 2 palavras, educação e desenvolvimento da mediunidade. Mais adiante, nós vamos ver uma observação que os espíritos autorizaram a colocar no Evangelho, que é o item de número 6, que tem o título, não creiais em todos os espíritos. Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito. Experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João, primeira epístola, capítulo número 4, versículo número 1. Vocês estão vendo a preocupação da espiritualidade.
em nos chamar a atenção quanto à questão de procedimento de alguns médios, procedimentos imperfeitos, indecorosos. Nós vamos aqui trazer para vocês, para fortalecer isso, e vocês estão vendo aqui, é o livro dos médiuns, um dos componentes da codificação espírita, de Allan Kardec. E aqui nós vamos ver aqui no capítulo 20, da influência moral do médium, coisas muito oportunas que estão registradas aqui pelos espíritos amigos que orientaram Allan Kardec a colocar aqui. Então nós temos aqui: não creiais que a faculdade mediúnica seja dada somente para correção de uma ou duas pessoas. Não! O objetivo é mais alto, trata-se da humanidade inteira. Aí nós estamos observando a grandiosidade do médium, da mediunidade, de ser intermediária entre a outra dimensão e entre nós encarnados. Os benefícios que ela pode trazer, os esclarecimentos e as luzes. E foi assim de que Allan Kardec se utilizou para realizar a codificação espírita. Por isso que os espíritos, e Allan Kardec sentiu essa preocupação, e ele assimilou com tanta segurança e tanto respeito pela doutrina espírita, que colocou aqui uma nota nesse capítulo 20, que eu vou ler ipsis literis, para que vocês que estão me ouvindo. É um símbolo para mim, quando eu iniciei a mediunidade. O meu irmão Omar Cana Brasil, esposo de Dona Cleia, os dois que fundaram o Grupo Espírita Casa de Guará, que me impulsionaram a estudar toda a codificação, ele me chamou para a atenção desta nota. Deve-se observar que, quando os bons espíritos veem que o médium deixa de ser bem assistido e se torna, pelas suas imperfeições, presa dos espíritos enganadores, quase sempre fazem surgir circunstâncias que lhes devendam os defeitos e o afastam das pessoas sérias e de bem intencionadas, cuja boa-fé poderia ser ilaqueada, quer dizer, poderia ser destruída. Nesse caso, quaisquer que sejam as faculdades que o médium possua, seu afastamento não é de causar saudades. Então, o procedimento que muita gente fica, às vezes eu já vi presidentes espíritas, de centros espíritas, com muita tolerância por um médium que fuma, que bebe, que tem uma vida desregrada, que tem o lar, tem a sua família, tem a sua esposa e tem vivendo de forma com 2 ou 3 concubinas, como eu vi em outro estado da federação. Eu disse a ele: meu amigo, você já chamou esse médium à atenção, fez uma reunião com a diretoria? Nós não podemos, como espírita, tolerar essas coisas. A doutrina espírita é uma luz, é um presente que Deus nos deu através do seu Filho amado Jesus. Veio para fazer progredir a humanidade. Nós não podemos tolerar dentro das fileiras espíritas um médium com vícios, um médico inescrupuloso, um médium irresponsável, um médium negligente. O convite é fácil e nós já tivemos na nossa instituição oportunidades de convidar um desses para que se afastasse da casa. Eu estava presente com a irmã Cleia, fundadora, o irmão Eliés, que convidamos esses irmãos para se afastar, apontando cada um dos seus defeitos, e ele, assintosamente, disse que não tinha vida particular dele, não era de direito de ninguém, não tinha nada a ver com ele, que tinha importância da vida dele. Eu falei: não, desde que você abraçou a causa espírita, você tem de respeitar os postulados espíritas de honestidade, decência, respeito às orientações, integridade no seu procedimento para homenagear Jesus com as suas atividades. Eu vou repetir de novo. Quando Allan Kardec diz aqui, nesses casos de médiuns com vícios, com defeitos irregulares, com a conduta irregular, nesse caso,
quaisquer que sejam as faculdades que ele possua. Pode ser até um médium brilhante e receber muitos espíritos, ter uma mediunidade muito bem desenvolvida. Nesse caso, quaisquer que sejam as faculdades que ele possua, seu afastamento da casa espírita não é de causar saudades. Por aí vocês vejam como o nosso codificador tinha o respeito solene pela mediunidade. E nós absorvemos isso. Inclusive, estendemos até aquela história de nós não precisarmos elogiar os médiuns, como diz na língua vulgar aqui vamos dizer, na Bahia, está puxar o saco dos médiuns, dar mimos aos médiuns. Eu conheço, por exemplo, lá em Salvador, um amigo meu que já desencarnou, um médium espetacular, Monteiro, que ele recusou. Ele trabalhava no serviço de cura com o doutor Arixo, e uma pessoa que foi curada veio da Europa e trouxe um relógio de ouro no valor de R$7.000, dizendo que foi uma lembrança que teve dele lá e ofereceu de presente, e ele recusou. Eu fiquei tão feliz com a postura dele e disse assim: Monteiro, você é um exemplo para a doutrina espírita. É isso que todos os médiuns deveriam fazer. Esses mimos, entre aspas, nada de oferecer isso, de maneira nenhuma. Agora nós vamos ver o pensamento da veneranda benfeitora Joana de Ângeles, quando ela comenta nesse capítulo, colocando o título Mediunidade. E ela começa dizendo aqui: lembremos, olha, aquela passagem, aquela parábola que Jesus falou da árvore. Pelos frutos se conhece a árvore. E ela inicia com um parágrafo esplendoroso. O discurso de Jesus, nesse tópico da árvore, atingia mais profundidade, rumando para o infinito, com o objetivo de consolidar os seus ensinamentos e exarar condutas lúcidas em relação ao futuro. Em relação à mediunidade do futuro, vamos aqui, são tantos os parágrafos maravilhosos, mas como o nosso tempo é estabelecido pela espiritualidade nossa em 30 minutos, nós vamos colocar aqui outro parágrafo, reconhecendo que seria breve o trânsito terrestre e que o embuste e a mentira seguiriam no seu encalço após a morte. Jesus foi peremptório, advertindo os amigos sobre a possibilidade do surgimento de falsos profetas, qual ainda ocorre nos dias atuais. Então vocês vejam que a veneranda benfeitora e outros espíritos maiores que trabalham com o movimento espiritual espírita sabem da existência desse tipo de médiuns. Como distingui-los? Ela faz uma pergunta: quais os sinais de identificação que poderiam representar a sua autenticidade, quer dizer, a autenticidade do médium? E a resposta: de imediato, a imagem da árvore foi tomada como significativa e definidora da legitimidade de cada ser, irretorquível pelo conteúdo específico, graças ao qual a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. No outro parágrafo, na outra página: mediante a conduta, portanto, do médium, os interesses e conveniências se pode aquilatar sobre as qualidades morais do ser humano, porquanto são-lhe o documento digno de fé, a sua conduta moral. Vamos adiante. Adindo, quer dizer, acrescentando esclarecimentos à lição neotestamentária, Novo Testamentário, Testamento, então do Novo Testamento. Posteriormente, o apóstolo São João, na sua primeira epístola, viram que ela fez referência do Evangelho? Embora ela tenha citado somente 2 itens, 1 e 4, eu li aquela parte de João, porque eu sabia que ela iria fazer referência também a São João. Adindo esclarecimentos à lição neotestamentária, posteriormente, o apóstolo São João, na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1, informou com sabedoria, repassada de ternura. 2 pontos.
Meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Justo confessar que já no seu tempo, no tempo de João, surgiram os impostores desejando orientar as massas e auferir recursos para sua sombra responsável pelos transtornos que causavam. Vamos mais um pensamento dela, o penúltimo, porque o capítulo é lindo e planificado de conhecimento maravilhoso, principalmente aos médios, que somos todos nós, que nós devemos ler e reler o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo de Joana de Ângeles e o livro dos médiuns. A mediunidade, portanto, é de essência espiritual, exteriorizando-se sob a interferência e direcionamento dos espíritos que, de acordo com a sua procedência, a procedência dos espíritos, semeiam sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires, ou luz mirífica de esclarecimento, de caridade e de amor. Então, de conformidade com os espíritos que estão transitando pelo psiquismo daquele médium, pode produzir, como ela diz aqui, semear sombras e aturdimentos, enfermidades e desaires, ou luz mirífica de esclarecimento, de caridade e de amor. Vamos agora ao último parágrafo, porque se nós formos nos entusiasmar, como eu estou entusiasmado com os ensinamentos da veneranda benfeitora, nós iríamos precisar até de fazer um seminário para vocês e para mim também. Ela conclui dizendo o seguinte: atentem no que eu falei, chamando a atenção quando Allan Kardec colocou no item 1 e 2 a questão da árvore. Por essa razão, ela conclui, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Prosseguindo como lição psicológica de seleção dos valores humanos. Aí ela já estende para todas as pessoas, não somente para os médios. Eu vou repetir. Por essa razão, a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Prosseguindo como lição psicológica de seleção de valores humanos, auxiliando a que sejam identificados e reconhecidos os verdadeiros profetas, os médiuns das verdades espirituais, fecha traço, e que, através dos seus atos sem sombra, mereçam respeito e consideração, ou simplesmente compaixão e socorro. Eu vou repetir. Esses, os médios das verdades espirituais, e que, através dos seus atos, dos frutos como a árvore, através dos seus atos, sem sombra, mereçam respeito e consideração. E se não procederem assim, simplesmente compaixão e socorro, mas não podem ficar na casa espírita representando o espiritismo com esse tipo de procedimento incompatível com a moral, com a ética, com a honra e com o respeito que nós temos ao Evangelho de Jesus e à doutrina qualificada por Allan Kardec. Nós vamos concluir a nossa mensagem com um exemplo que vocês vão receber do meu coração de comportamento, de procedimento, de lealdade, de fidelidade e de compromisso assumido. Nos anos 1930 a 1940 do século passado, aconteceu nos Estados Unidos, é uma história verídica, um rapaz chamado John Taylor, ele gostava muito de ler, era uma época muito bonita, sem essa violência de hoje, sem esse mundo de drogas que existem, e morava no interior de um dos estados Unidos, numa cidade muito pacata. Ele era um rapaz pobre e não tinha dinheiro para comprar os livros, que naquela época, embora não fossem tão caros, mas ele não tinha dinheiro que sobrasse. Os pais também trabalhavam numa marcenaria,
fazendo móveis, ele ajudava, mas ele tinha ansiedade de ler, de conhecimento. E na cidade abriu uma dessas livrarias chamada Sebo, vendendo livros usados. Era um amigo dele e ele então foi lá e ficou olhando o livro. Todos os dias ele ia olhar o que tinha de vindo de novo e tal. Um dia encontrou um livro que chegou, um livro tipo autoajuda, de mensagens lindas, maravilhosas. Ele abriu o livro e começou a ler. Pediu para sentar, começou a sentar devagarzinho, começou a ler. Mas o que mais impressionou a ele não foram as mensagens em si, foram as observações de quem tivera o livro, que depois vendeu para o sebo, que estava ali, que colocava em cima, no alto da página, do lado da página, no rodapé da página, pensamentos pessoais, interpretação do que estava ali naquela mensagem, enfim, colocava por ali nas entrelinhas informações maravilhosas, pensamentos lindos, conceitos assim, que o surpreenderam. Então ele se apaixonou pelas letras que estavam ali, pela caligrafia, e não sabia de quem era. Quando ele abriu a primeira página, não tinha nome. Ele procurou o rapaz que era amigo dele, disse: olha, eu não sei, eu recebi isso de uma livraria dessa de sebo da capital, eles mandam para mim e tal, vou tentar ver se consigo. Um mês depois ele foi lá, e aí ele então disse: olha, é uma coisa confidencial, porque quem vende não quer ser identificado, aquela coisa toda. Mas era um amigo, e disse: olha, veja aí, mas não veja o que é que você vai fazer. Ele olhou, era uma senhora chamada Mary Smith. Então ele estava apaixonado por Mary Smith, pela letra, pelos pensamentos, pelos sentimentos dela, pelas emoções que ela colocava nas letras interpretadas, e nunca vira o rosto da moça. Só que logo depois, se corresponderam, durante 2, 3 anos, ele pediu uma foto, mandou para ela e pediu uma foto dela. Ela disse que não mandava. Se ele gostava dela, se ele tinha sentimentos elevados para ela, que ele se contentasse e aferisse e desfrutasse do pensamento dela registrado naquelas mensagens que ela colocava no livro. Foi quando estourou a Segunda Guerra Mundial, ele foi convocado para a Marinha dos Estados Unidos, foi ser fuzileiro naval, e entrou num daqueles navios e lá se vai. E durante o processo, bombardeio para lá, bombardeio para cá, e ela foi para o Pacífico, onde estavam os japoneses, então a coisa era terrível. E teve uma vez que o navio dele foi bombardeado, ele caiu, cometeu atos de heroísmo, salvando colegas, botando em barco salva-vidas, enfim. Ele era corajoso, inteligente, e não deixava de manter a correspondência com ela. Ela dava conselhos, orientações, e nas noites escuras, ele com a luzinha pequena dentro do seu abafado compartimento do navio ou no convés, vigiando, ele lia aquela carta dela, se estimulando a ter coragem, que tudo passa, pense em Deus, peça a Jesus bênçãos para que você tenha paciência. Enfim, foram 4 anos que ele passou na guerra, 3 navios foram bombardeados, ele demonstrou gestos de heroísmo grande e num minuto ele foi promovido para capitão. Era o capitão John Taylor, da Marinha dos Estados Unidos, fuzileiro naval condecorado com várias comendas. E aí estava comandando já um destroyer, só como comandante desse destroyer. Foi quando a guerra terminou, em 1945, eu tinha 1 ano de idade. Portanto, eu não fui testemunha desse casal. Mas aí terminou, ele escreveu então alegre, feliz, que queria encontrar com ela. E ela concordou. Aí foi que ele ficou feliz. A guerra terminada, o capitão John Taylor, bonito, alto, simpático, olhos azuis. E ele disse: não, agora eu vou ter uma vida segura. E aí perguntou a ela, o que era natural: como é que eu vou conhecê-la? Ela chegaria de trem na estação ferroviária de Nova York, onde ele estava, chegaria lá, como é que eu vou conhecê-la? Então ela respondeu numa carta dizendo: eu levarei uma flor vermelha colocada na minha blusa, do lado esquerdo, quase em cima do coração. Bom, ficou tudo certo. No dia certinho, 17 horas, o trem chegou, e aqui saiu o povo, tal, quando ele olha,
vê uma morena, cabelos lindos, a morena clara, os olhos esverdeados, um vestido verde também assim, lindo, cor daquele verde mar. E aí vinha, e ele, o coração bateu mais forte, e ele disse, é ela. O coração dizendo, é ela, é ela. Estava com o livro na mão, mas no entanto ela deu uma freada na frente dele e disse, ô marinheiro, você está perdido? Quer me acompanhar? E aí saiu andando, quase que ele vai, mas ele teve o cuidado como capitão, ele observou que ela não tinha nenhuma flor aqui do lado da lapela, e ele aí disse, não, o compromisso é outro, e ficou. Quando ele olhou, de frente dele, uma senhora, de mais ou menos 1,45 m, 1,5 m, gordinha, com um coque na cabeça, mais ou menos 65 anos, e uma flor linda, vermelha na lapela. Ah, ele ficou, como eu fiquei agora, parado, sem saber o que fazer. E disse, Mary, é você? Ela só fazia aquele rio e contou a história, repetindo, quanto eu sou grato a você pelos conselhos, pela orientação que você me deu. Olha, não tenho, você foi meu sustento e motivo para eu vencer essa guerra e voltar para encontrar com você. Ela só fazia rir, mas era uma baixinha, um rostinho redondinho, linda assim, barrigudinha, mas aquela coisa assim, uma senhorinha linda de 65 anos. Aí quando ele parou assim, mas não tive aquela emoção, daquela alegria toda que teve com a outra, o coração para ela não bateu tanto assim. Quando ele disse assim, Mary, você aceitaria jantar comigo? Naquele tempo, a etiqueta dos Estados Unidos, quando um jovem convidava uma senhora ou uma moça para jantar, era uma forma de demonstrar um respeito muito grande, um carinho muito grande e intenções mais elevadas de ter um estreitamento de relacionamento mais voltado para o casamento. Aí ela deu outro riso e respondeu para ele, se fosse comigo, mas eu não sou Mary Smith. Mary Smith quis fazer um teste com você. Se você realmente era fiel e tinha compromisso. Mas Mary Smith passou antes por aqui com aquele vestido verde. E ela me disse, se você me convidasse para um jantar, que eu avisasse a você que ela estaria naquele restaurante de frente aqui da estação ferroviária esperando. O coração dele voltou a bater novamente, ele abraçou aquela senhora que ela não sabia nem o nome e partiu imediatamente para lá. Nós vamos observar duas coisas. A fidelidade dele foi impecável, mas a esperteza de uma moça é mais objetivo de nós observarmos, a inteligência que as mulheres têm. Elas não vão assim atrás de qualquer cantada, de qualquer informação, analisam, verificam, e foi o caso de Mary Smith fez com aquele rapaz. Mas quanto a ele demonstrou uma fidelidade, demonstrou um compromisso assumido que cumpriu. E é esse tipo de procedimento que todo médium deve ter com a doutrina espírita e com Jesus. Ter a doutrina como bússola na sua vida, mostrando sempre que a direção correta, o norte perfeito que ele deve indicar, com toda sobriedade, com todo compromisso ético e moral, é na direção das pegadas de Jesus. É isso que nós devemos fazer e é isso que a lição de hoje nos oferece. Que Deus os abençoe e os envolva com muita paz, com muito amor e com muita luz, hoje e para sempre.